Poderoso. E hoje eu vou dar continuidade àquilo que eu falei no painel ontem. Nós vamos continuar falando sobre o profético, mas eu quero ministrar uma palavra na sua vida sobre comunidade profética. Eu não sei se você tem dimensão, mas nós vivemos em comunidade. Então nós temos um motivo de estar aqui. Existe uma intenção, existe um projeto que nasceu no coração de Deus antes de nós executarmos algo em igreja, juntos. E quando a gente fala em comunidade profética, a gente precisa falar do profético na nossa vida, o profético na nossa família, o profético na nossa igreja, o profético na sociedade. Então, entenda comigo, o profético ele começa pequeno e vai se expandindo, são áreas da nossa vida que precisam ser tocadas. Se a gente não vive o movimento profético, a gente morre. Então, uma comunidade profética é um povo que acredita que todos podem viver o sobrenatural. Nós estamos aqui reunidos hoje porque acreditamos que milagres, prodígios, maravilhas podem acontecer a qualquer momento. Não, vou falar de novo que você não creu. Se chegou alguém doente, com alguma coisa atrapalhando o seu corpo físico, esse ambiente é um lugar onde a cura manifesta. Aonde a pessoa que não enxerga começa a ver, aonde a pessoa que não escuta começa a ouvir, aonde a pessoa que não anda pode largar tudo e começar a correr e andar. E não é assustador, porque nós sabemos que o nosso Deus é grande para isso. E ontem eu cheguei a comentar dizendo sobre o dom da profecia e o profeta, são coisas muito diferentes. O dom da profecia é algo que todos podem almejar, mas o profeta é alguém que Deus escolheu. Então você não faz escola para se tornar profeta. A escola de profetas, quando você vê profetas na Bíblia sendo ensinados, eles já nasceram escolhidos. Então eles precisavam de um treinamento específico. Sabe que a vida do profeta, ele é diferente da vida de qualquer outra pessoa. Ele vive de forma intencional. Profeta não é para dar revelação. Profeta não é para dizer eis que te digo. Profeta, ele vem com uma missão, ele é enviado por um lugar, ele tem um tempo, ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem. Então, quando a gente entende que existe uma comunidade profética, a gente precisa entender que tem que ter apostólico, precisa ter profético, precisa ter evangelistas, pastores e mestres. Uma comunidade profética, ela caminha no movimento dos dons, dos 5 ministérios. Então, existe uma visão, existe um movimento profético, ele leva a igreja, ele leva as pessoas a ouvir a Deus. É por isso que ontem no painel eu falei, irmãos, se uma igreja for direcionada por proféticos, é papo de louco. Porque o profético ele sente. E o apostólico vem dando direção, calma aí, isso não fala, isso para, Deus ministrou para mim que é sobre isso. O apostólico é a boca do funil, é a hora que ele recebe e ele vai passando o direcionamento. Então, quando você vê o profético agindo, o Flávio está aqui pintando o quadro profeticamente. Eu estava sentada ali, a pastora Priscila já olhou para mim, ei, que vai sair ali? O profético já está mandando mensagem, comprando quadro, antes do quadro ficar pronto. Eu não sei se você está percebendo, está sentindo falta, mas as meninas daqui a pouco estão voltando, estão passando um momento de alinhamento. Já sentiram que são vocês, né? Mas daqui a pouco a bandeira está voltando. O movimento, isso é o profético. É quando te aguça todos os sentidos para você dizer, senti Deus. Deus falou comigo. E uma comunidade profética entra nesse lugar de transformação. Então, quando nós falamos do profético, é encorajamento, é para levantar. Existe exortação, sim. Existe conserto, sim. Nós temos lideranças colocadas por Deus. E aí vem o pastor. E aí vem a pessoa dando direcionamento. Nós precisamos endireitar, nós precisamos mudar. Mas em todo tempo a comunidade precisa se levantar.
Você precisa olhar para o outro e não ver o lixo, mas começar a desencavar e ver o ouro. Só que, irmão, o brasileiro já vê lixo de forma natural. Então a nossa cultura já é problemática. Porque a gente já olha sempre o lado negativo das coisas. A gente vê o copo vazio. A gente vê as coisas que não, a gente não evidencia o que está dando certo. E aí quando nós falamos do profético, a gente vai ter que viver uma metanoia. Eu vou precisar olhar de forma diferente. Você quer começar o seu treinamento nessa manhã? Já pode olhar para a pessoa que está do seu lado e manda uma rajada de palavra encorajadora aí para essa pessoa aí. Fala para ela como é que vai ser a semana dela. Fala para ela como é que vai finalizar o domingo. Fala para ela o que vai acontecer na família dela. Começa a profetizar. Bill Johnson. E em breve eu estarei conhecendo ele. Bill Johnson diz em um dos seus livros: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. A sua maior responsabilidade não é esperar que os outros te façam felizes. A nossa maior responsabilidade é levar o mundo a encontrar a Deus. Quando o seu espírito é ligado, quando você nasce de novo, com uma estrutura já envelhecida, tendo conhecimento de que tem algo novo para você espiritualmente. Você tem uma missão. E essa missão é você levar todas as pessoas a terem um encontro com Deus. Irmãos, olha que profético isso é. Isso significa que nós precisamos viver uma vida intencional. Dan McCollan diz que nada dá a uma pessoa mais dignidade do que saber que ela pode ouvir a voz de Deus. Não existe dignidade maior do que você ensinar as pessoas a ouvirem a Deus. Por isso que nós estamos reunidos hoje. É por isso que nós saímos da nossa casa, é por isso que nós somos sacerdotes, para servir uns aos outros, porque sabemos que ouvir a Deus é como o ar que respiramos. Uma pessoa que não ouve a Deus, ela está morta. Uma pessoa que não ouve a Deus é uma bomba atômica. Uma pessoa que não ouve a Deus, ela não pode ajudar ninguém, se ela mesma não consegue se ajudar. Abra comigo a sua Bíblia, Números 11, do 25 ao 29. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, que mostra um momento que Josué se incomoda em ver dois irmãos, Eldade e Medade, profetizarem fora da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou o espírito que estava sobre ele e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. E então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Eu observo o quão importante é uma igreja ser viva profeticamente. Quem dera não o pastor ser profeticamente ativo. Quem dera não um irmãozinho da sua fileira ser profeticamente ativo. Essa palavra diz: quem dera todo o povo do Senhor fosse. O que aconteceria numa região se todos fossem ativos profeticamente? O que aconteceria na estrutura física, natural, mas também o que aconteceria na transformação pessoal de cada um? Sabe que quando você fala em línguas, é para que edifique a você mesmo.
Olha como Deus, Ele é maravilhoso. Você dá ao outro, mas primeiro você é quem recebe. Aquilo que você libera sobre alguém, o Senhor não deixa ninguém sair de mãos vazias. Miles Monroe diz, quando nos tornamos cidadãos do reino dos céus, temos que aprender um pouco e desaprender um pouco. Estivemos longe de casa por tanto tempo que pensamos que somos terráqueos e que temos uma cultura terrena. Quão miserável somos se pensarmos que tudo se resume somente aqui. Que depressão não entraremos se pensarmos que tudo que construímos vai ficar. Existe algo a mais. Sabe que o encontro com Jesus, como Senhor, como Salvador, abre os nossos olhos para perceber que definitivamente somos seres espirituais com uma experiência humana. Vira para essa pessoa linda do seu lado e fala para ela: você é completamente espiritual. Com uma aparência linda. Fala para ela. Mais ou menos? Sim? Sim ou não? Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Ela foi criada por Deus. Ela é linda. Fala, você é completamente espiritual. Então, para que a gente possa desenvolver, isso vai levar a gente para novos níveis de frutificação e um destino poderoso, mas precisamos ser ensinados. Irmãos, ninguém chega em lugar nenhum se não foi ensinado por alguém. Deus nos tornou completamente dependentes um do outro. Sabe que o inferno ensina você a ser órfão, a ser dependente de si mesmo, orgulhoso. Só que para fazer algo profeticamente, você vai ter que trabalhar em unidade. Você vai ter que olhar para essa pessoa que está do seu lado, gostando ou não gostando, amá-la. Você vai ter que muitas das vezes suportá-la. Olha para a pessoa que está agora atrás de você e fala: eu te suporto no amor do Senhor. Nós precisamos amar uns aos outros. E aí sim nós seremos ativados. Nós seremos ativados na nossa vida, nós seremos ativados na nossa família, nós seremos ativados na nossa igreja, nós seremos ativados na nossa sociedade. Mas primeiro a ativação tem que começar em nós mesmos. Nós precisamos entender, ativar significa tornar ativo, acelerar, apressar, impulsionar. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, fala para ela: nessa manhã o Senhor vai te acelerar, apressar, impulsionar, te ativar. Pega na mão dela de novo e fala para ela aí: vai pegar, pega. Eu não posso demorar muito, tem batismo, então eu vou acelerar. À noite a gente vai mais devagar. Mas para a gente ativar o céu na nossa vida, na nossa família, igreja, região, e está chegando, hein, irmãos? Está chegando o momento que esse lugar aqui... Irmãos, as pessoas estão procurando a gente, falando assim: tem que ser para vocês esse lugar. Esse lugar só pode ser para a igreja. A gente vai rejeitar, irmão? Fala que não. Que é isso? Acabei de falar, não, se é para a gente, é para a gente. Agora eu vou dizer como é que vai ser daqui em diante. Para a gente poder avançar, ativar, começar a experimentar, ver mudanças, transformações. Primeira coisa, nós precisamos ser edificados. Edifique uma igreja que saiba honrar. Entenda algo. Primeira coisa que nós precisamos fazer para experimentar a presença de Deus é honrar a presença. Se chegasse alguém famoso e conhecido, a forma que você expressa a honra é levantando e aplaudindo. Homens naturais. E o que fazemos quando falamos que queremos honrar a Deus? E o que fazemos quando precisamos honrar profetas? Mateus 10, abre comigo, Mateus 10, 40 ao 42.
Diz: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A honra muda atmosferas. Ontem nós aprendemos, nós somos portas. Você é uma porta. Agora, não podemos nunca deixar a presença do Senhor passar despercebida. O movimento profético sabe quando ele chega. O movimento profético estabelece e edifica a igreja para ambientes de honra. Irmãos, honre a pessoa que está do seu lado. Não adianta você querer receber algo do Senhor, ser liberado algo do céu, se você não sabe honrar ninguém. Honra não tem a ver com você escolher quem você honra, irmão. Honrar é coração. Você honra todos. Você sabe que quando eu vejo a vida de Davi, eu observo Davi honrando, mesmo tendo uma liderança difícil que foi a de Saul. Davi poderia ter matado. Davi poderia ter se tornado igual Saul, mas Davi decidiu honrá-lo. Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi precisou tirar todos os Saús que estavam dentro dele. E aí Joel 2, do 22 ao 29 diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Quero profetizar na sua vida. Todo mundo que chegou nessa casa vai receber uma porção especial nessa manhã. Ele derramará o seu espírito sobre todos. Nós precisamos receber, a vida flui pela honra. Honrar, irmão, é ativar o melhor de cada um. Deixa eu falar para vocês sobre a conferência ontem. Eu não estive em muitos momentos aqui embaixo. Eu estava lá na sala preparando tudo para recepcionar cada pastor que entrou aqui. Irmãos, que honra poder ter recebido de Deus em um outro ambiente, que não somente assistindo a palavra. Sabe que você honra com tudo. Você honra com um sorriso, você honra com uma expressão, você honra quando prepara uma mesa. Você honra de longe, você honra de perto, você honra todos, porque é o coração. Sabe que quando você honra é a estufa que manifesta o potencial e impulsiona o seu destino. Preach, pastor, preach. A honra te coloca nas mesas que você nunca sonhou, nunca imaginou. Sabe às vezes o que te impede de viver o sobrenatural? É a falta de honra. A desonra fecha portas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: comece a honrar hoje, pagando o meu almoço. Já começa por aí. Já começa por aí. Então, tem gente que não está falando não, pode virar e falar. Pode virar profeticamente e falar: começa pagando o meu almoço. Irmão, a gente tem que aprender a honrar. Deixa eu falar uma coisa, tem vezes que você não vai concordar, mas você tem que respeitar os frutos. Tem horas que você não precisa concordar, mas você vai ter que ver fruto. E quando você vê o fruto, você tem que respeitar, irmão. Você não é possuído como Ananias e Safira, você entende? Quando a gente está exposto a uma glória, a uma unção, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas reações, cuidado com o seu movimento para que você não seja julgado por Deus. A desonra faz isso.
Segundo, divulgue constantemente os testemunhos da ação do Espírito Santo. Como é que eu ativo a atmosfera do céu? Na minha vida, na minha família, nas regiões, eu preciso divulgar constantemente os testemunhos da ação do Espírito Santo. Deixa eu te falar, hoje nós vamos divulgar o testemunho da ação do Espírito Santo. Hoje tem batismo. Nós precisamos falar do que Deus fez na nossa vida. Nós precisamos entender que testemunho é fazer novamente. Terceiro, para ativar a atmosfera do céu, busque com perseverança as promessas do Pai. Irmãos, os dons estão sendo liberados para a sua vida. Você está no lugar onde você chega com um dom e Deus quer liberar 2, 3. Só que você vai precisar buscar com perseverança. 1 Timóteo 4, 14, 15 diz: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Quando a gente fala de profecia, a gente fala de futuro. Entenda algo, profecia não é eu falar do seu pecado. Profecia é eu falar, é eu criar o seu futuro. Então, quando eu digo sobre esse lugar, eu vou falar o que esse lugar precisa. Eu vou profetizar. Existe uma profecia que precisa ser liberada. É como uma mulher que está vendo a obra da casa acontecer e começa a decorar. Você não botou ainda as coisas, mas você diz, aqui vai entrar isso, aqui vai... Tu entende o que seria a profecia? É você dizer, eu não vejo, mas isso vai acontecer. Isso, você cria caminhos. Você vai construindo algo sobre a sua palavra. Irmãos, a sua palavra para Deus tem poder. Quando sai da sua boca, você vai prestar contas. O pastor vai dizer, nós chegamos aqui e não tinha nada. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ficou eu olhando para o pastor Johnny olhando para o pastor quem. A gente falou, o que você acha disso aqui, Diego? O pastor Diego falava assim, aqui vai ser o templo, aqui vai ter um telão, aqui vai ter... A gente fazia assim. Ele estava profetizando. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus olhou as trevas, Ele não falou, tem trevas. Ele disse, haja luz. Haja luz. Eu identifico o que está ali atuando e eu digo que precisa chegar até aquele lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, o haja do Senhor está chegando na sua vida. As coisas vão acontecer, vai se concretizar, você vai avançar. A profecia, ela deve ser uma habilidade para a vida e não uma habilidade ministerial, irmãos. A gente identifica que profeta, ele só atua quando chega na igreja. O profético só funciona aqui. Não é sobre aqui. É para a nossa vida. É algo, uma habilidade para o nosso dia a dia. Você é igreja, irmão. Não é aqui, é quando você sai. Aqui você aprende, lá fora você é um missionário. Nós podemos acessar o valor da percepção profética pessoal em relação ao nível de influência na sociedade. Deixa eu falar, falta muito pouco para a gente se tornar influência no Rio de Janeiro. Irmãos, o profético, ele se movimenta identificando os lugares. Pega comigo a visão. Tu está aqui? A pergunta que eu fiz quando eu cheguei nesse lugar, é cidade de Deus e não é cidade de Deus por quê? Identidade. Fomos pesquisar qual é o nome das ruas desse lugar. Todas as ruas são bíblicas. A primeira coisa que eu disse, profeticamente, haja luz.
Nós vamos viver o que realmente esse lugar é. Deixa eu te falar, esse lugar será conhecido como cidade de Deus. Aonde cada rua vai representar Deus. Então entenda, não é sobre uma pessoa, é sobre um povo. O profético não é sobre você, é sobre todos. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Então por que somos igreja? Olha para essa pessoa linda do seu lado e fala, você não é a última bolacha do pacote. A gente às vezes quer ser teimoso, irmão. Olha Jonas, tu tem uma missão, Jonas, eu não quero. Ah, mas quer. Quer sim. Imagina Deus olhando, quer, tu quer. Aí Jonas chega no destino final, acha que o povo não é merecedor de ser salvo. Pensa nisso. Acho que Deus, ele olha para Jonas e diz assim, sim. Aonde você estava quando eu criei? Falou igualzinho para Jó, assim, parafraseando, né? Irmão, você é importante, mas você não é tudo. É por isso que como igreja nós temos uma missão. O profético, ele discerne a voz, o coração e a mente de Deus em qualquer assunto e em qualquer momento. Então você precisa estar ligado para discernir, entender as estações, entender aquilo que Deus está querendo fazer. Salmo 139, 17, 18 diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. E como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O que fazer com as promessas recebidas? Muitos aqui receberam palavras proféticas. Muitos aqui já têm promessas entregues há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Pegue as suas palavras proféticas e participe, persevere. Chegou a hora de você encarar como uma operação militar. É algo que Deus te entregou. Formule estratégia. O diabo não pode tirar de você, mas você pode tirar de você mesmo. Entenda, irmão, a velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. Vou falar de novo, anota essa para você não esquecer. A velocidade da sua obediência vai determinar a taxa da sua aceleração. O quanto você obedece é o quanto você chega até lá. O destino final. Quarto, desenvolva disciplinas espirituais. Nós estamos ativando a igreja nesse tempo. Uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que faz votos. A gente tem levado um evangelho muito a la Bangu, irmão. É estranho eu ver cristão que não faz nada disso. Como que você só lê a palavra, ouve daqui? Se eu colocar o Salmo 23 aqui e botar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tu vai saber identificar que está errado? Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Nós precisamos voltar a orar, jejuar. Comunidade profética está buscando... Irmãos, nós estamos tendo agora todo domingo o andar de cima. O andar de cima é quando as salas lá de cima ficam cheias de oração. Oração, 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 para que tudo flua bem, para que a região esteja em paz, para que as casas sejam abençoadas. Você não tem o que fazer, irmão? Vem para orar. Comece a desenvolver jejum. Pastora, mas o jejum é muito difícil para mim, porque eu não posso comer. Irmão e minha irmã, tem pessoas que não podem por conta da saúde. Fora isso, todo o restante pode tudo. E quando você não faz de comida, você pode fazer de outra coisa. Existem coisas que estão roubando a vida do cristão. A mentira está sendo colocada como verdade. O cristão não precisa fazer nada, ele já está salvo. Cuidado. Você pode estar salvo, mas você pode estar completamente frio e ser contaminado pelo mundo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, volte a orar, volte a jejuar, faça votos. Jó 22, 27 diz, a ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Mateus 17, 21 diz, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, há castas que só saem à base de jejum e oração.
Uma comunidade profética entende isso. Pastora, minha vida não rompe, mas esse troço que não sai não, vai jejuar. Há castas que só saem à base de jejum e muita oração. Agora entenda algo, o jejum não é para você se tornar Deus, não. Você não está mais santo que ninguém. O jejum não muda nem a Deus. O jejum transforma a nossa vida para que possamos estar mais sensíveis ao coração de Deus. Você começa a ouvir mais a Deus. O jejum é o ato de nos livrar da saciedade, para ajustar nossos sentidos. Às vezes Deus se manifesta, às vezes Ele nos alimenta e de vez em quando Ele lança sua glória fantástica diante de nós como uma explosão de constelação, diz o escritor Dan Allender. Nós precisamos entender que é necessário. O que é um voto espiritual? O que você precisa fazer? Comece a estudar sobre isso. Nós precisamos voltar a fazer o básico. Irmãos, as igrejas estão caindo. Pessoas estão se desviando. Por quê? Porque a gente deixou de fazer o básico bem feito. Você precisa de tudo na sua vida. Só não deixe também de fazer o essencial, sua vida de oração. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, ora por ela aí 30 segundos, fala que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que você possa voltar a ser aceso, que você possa experimentá-lo como nunca experimentou, que você possa ir para um novo nível. Comece a encorajar em oração. Nós somos uma comunidade profética. Para ativar a atmosfera do céu na sua vida, na sua família, na igreja, na sociedade, ore para que os doentes sejam curados e os oprimidos libertos. Irmãos, a doença foi feita para dar no poste, sim. Nós precisamos voltar a acreditar num Deus que cura. Uma comunidade doente, ela não experimenta o profético. Nós precisamos entender que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Isaías 63:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, dores. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Irmãos, entenda. Tudo que Jesus pagou na cruz não foi em vão. E eu quero profetizar, se você chegou aqui com alguma dor, alguma enfermidade, pelas chagas de Cristo, você está liberto. Você está sarado. Há um nome que está acima de todo nome, e esse nome é o nome de Jesus. Mateus 10:1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha para essa pessoa do seu lado e fala: tu tem autoridade. A autoridade está sobre você para curar. A autoridade está sobre você para expulsar. Então eu preciso identificar. Chegou algo na minha vida que não vem de Deus, precisa sair. E, irmãos, está chegando o tempo que nós vamos ver milagres a olho nu. Não, somos uma comunidade profética, você vai ter que reagir a isso. Nós vamos começar a ver a olho nu aquilo que Deus vai fazer. Os nossos filhos darão continuidade àquilo que nós estamos começando. E eu profetizo que enquanto a mensagem está sendo levada, ministrada, as pessoas vão começar a ser curadas no lugar que elas já estão, sentadas, receberão e gritarão: eu fui curado. Para ativar, sexto, a atmosfera do céu, seja fiel na entrega dos dízimos e ofertas. Irmãos, eu não sou especialista em falar, mas eu sou especialista em dizer o que Deus fez na minha vida. A gente só ensina aquilo que a gente vive. E entenda algo. Você não consegue viver uma atmosfera profética se você não honra a Deus com seus recursos.
Só que preste atenção, seja fiel na entrega dos dízimos e ofertas. Tem 3 níveis de entrega para o Senhor. Tem dízimos, ofertas e ofertas extravagantes. O dízimo, irmão, é o resultado que Deus protege as suas finanças. Então, se você quer ver Deus protegendo o que você tem, o dízimo é os 10%. Temos a oferta, é o segundo nível. E aí você vê Deus prosperar as suas finanças. Eu vou falar para vocês como a minha casa faz. E eu espero que abençoe você. A nossa oferta sempre supera o nosso dízimo. Porque eu acredito muito na obediência dos 10. Mas eu acredito no sobrenatural do extra. No dia do batismo dos nossos filhos, a Angélica está aí, a Angélica vai batizar daqui a pouco, Fernando, a filha deles. E quando ela chegou, ela falou assim, pastora, minha filha vai batizar. Eu falei, glória a Deus. Me lembrei, Angélica, do batismo dos nossos filhos. Irmãos, quando a gente estava saindo de casa, eu acho que apareceu uma pilastra no nosso condomínio, nós batemos com o carro na hora de vir. Eu olhei e fiz assim, qual é o clima que a gente vai manter agora, né? Eu falei, amor, e agora? Aí ele, agora? E agora que quando eu consertar o carro, eu vou dar uma oferta do valor do conserto. Eu falei, meu Deus, que mentalidade diferente. Ele falou, se o diabo está tentando tirar, eu dou para Deus aquilo que ele tentou tirar. Você entende o nível de mentalidade? Pastora Lisa, há pouco tempo, falou comigo que uma irmã da nossa igreja de lá estava passando por um resultado de câncer. E ela veio à igreja, todos os cultos, e fez uma oferta especial, todo culto pela cura dela. Pastora Lisa falou que a fé dela era tanta, e ela botava no envelope, minha cura, minha cura, minha cura. E aí chegou o dia do próximo exame, o médico disse, existe um resultado diferente do que nós vemos. Ela falou sim, eu fiz uma oferta diferenciada. O corpo dela foi completamente restaurado e curada. Não existe nenhuma evidência de câncer em seu corpo. E eu penso algo natural, mexendo no sobrenatural. A oferta surpreende a Deus. É a hora que Deus prospera. Por quê? Porque o nosso coração não está nisso. Mas existem também as ofertas extravagantes. A oferta extravagante é a hora que Deus olha e diz, eu posso abrir novos ciclos de conquistas financeiras. É quando você surpreende a Deus. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela não tinha possibilidade de tocar na orla de suas vestes. Mas ela ousou fazer algo extravagante. Aquela viúva não tinha nada, mas decidiu dar tudo do seu nada. Salomão, ele experienciou algo que ninguém nessa terra vai conseguir experienciar. Por conta de uma oferta extravagante. Olha o que diz a palavra em Lucas 16, do 9 ao... Lucas 16, 9. Do 1 ao 9. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas, as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus, irmãos, Deus vai liberar sobre vocês riquezas, muitas das vezes espirituais, na medida que você gerir bem as riquezas materiais. O dinheiro é um teste de confiança. Eu paro para olhar Judas, eu penso, a pessoa que Jesus mais confiou foi em Judas, porque ele mexia com as finanças. O dinheiro é o teste. Tudo que Deus entrega para você é um teste que vai te impulsionar ou vai retrair o seu ministério.
Sétimo, para você ativar a atmosfera do céu na sua vida começando, ofereça sempre uma adoração contagiante. Irmãos, a adoração parte do coração e automaticamente reflete fora. Você é livre para adorar. O ministério profético é livre para poder atuar. Nós precisamos entender que uma igreja profética, ela consegue se movimentar. Eu acredito muito, irmão, que Deus ele pode até mudar uma pessoa tímida, Ele pode fazer isso. Mas eu não estou falando sobre timidez que você não consegue. Eu estou falando sobre um coração enrijecido que o povo tem tido ultimamente. Chega frio, tenta demonstrar para Deus que eu não vou levantar. Irmãos, as baleias adoram no mar, as aves adoram, tudo adora. Se você não adora, você perde a oportunidade. Agora, nós precisamos oferecer a Deus uma oração contagiante. Atos 16, 25 e 26, vai dizer que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles não estavam cantando hinos a Deus no momento favorável. Eles estavam cantando hinos a Deus na prisão. Sabe o que eu entendo? É na hora da dificuldade que a gente mostra quem realmente a gente adora. A murmuração adora ao inferno. A adoração é levada ao céu. E de repente, a palavra diz, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. E imediatamente todas as portas. Vira uma pessoa que está ao seu lado e fala, olha a porta de novo aí, ó, portas. Quando você adora, as portas se abrem. Quando você adora, as correntes são quebradas. Quando você adora, o mundo espiritual se move ao seu favor. Levanta a sua mão por um minuto aí e começa a dizer o quão grande Ele é na sua vida. Agradeça por você ter acordado nesse dia. Precisamos adorá-lo. João 4:24 diz, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bill Johnson também diz que a adoração extrema sempre parece ser extrema tolice para aqueles que se mantêm distantes. Algumas coisas somente podem ser entendidas do lado de dentro, e esse é o caso da adoração autêntica. Quando você vê uma pessoa pulando, se jogando, julga não. Você não sabe de onde Deus tirou ela. Quando você vê uma pessoa se derramando, não critica não. Você não sabe, só quem está do lado de dentro entende. Para os que estão de fora, parece uma tolice. Mas para quem foi liberto, tem alguém que foi liberto pelo sangue de Jesus aqui? Aqueles que são libertos pelo sangue de Jesus, grita mesmo, fala mesmo, adora mesmo, não se importa com a direita, não se importa com o lado esquerdo, está pulando, está pegando fogo. Porque a adoração é o combustível do profético. A adoração é o combustível que faz tudo acontecer. Estamos quase acabando, oitavo. Para ativar a atmosfera do céu, em tudo na sua vida, resolva bem sua paternidade espiritual. Irmãos, que mentira lançada pelo inferno. O inferno chama os seus líderes de pais. Não tem? Pai de alguma coisa, mãe de alguma coisa. Quando chega na igreja, tem gente que fica em crise de entender que você pode ter um pai espiritual. Que loucura! Existe um pai no céu, existe um pai na terra. Por isso que você nasce em uma família. Você pode não ter um pai fixo na sua vida, pode ter te deixado. E aí a família biológica, Deus criou duas instituições, família espiritual e família biológica. Entenda algo, as duas são muito importantes, uma depende da outra. Você não vive uma sem a outra. Aquilo que você não recebe dentro de casa, o Senhor cria a família espiritual para você receber.
Se você não recebeu um abraço do seu pai, Deus levanta homens de Deus para poder te abraçar. Olha isso. Se você não teve o abraço, cuidado de uma mãe, Deus levanta mães espirituais para poder cuidar de você, mas a gente quer viver órfão dentro da casa. Por isso que a gente só quer, eu só frequento, eu não me envolvo. Você vai ficar se sentindo órfão. É por isso que você tem que resolver sua paternidade. Você não precisa chamar o pastor de pai, não. Mas se você quiser chamar também, ele vai amar. Porque aqui a gente é livre. Aqui a gente consegue identificar meu pai terreno, meu pai espiritual. Aqui você não é escravo. Lá fora você é obrigado a chamar de pai. Porque se você não serve a Deus, você vai ter que servir a outra coisa, e Ele vai ser seu pai. Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Irmãos, a minha alegria ontem, finalizando, foi ver os pastores chamando a minha família para poder tirar foto e abraçá-los. Ver minha filha servindo a casa do Senhor não tem preço. Ver o meu filho aqui não tem preço. Entenda, a igreja, ela nasceu primeiro. Você não pode matar a igreja, irmão. E aí do que vem da igreja, do corpo de Cristo, vai para a sua casa. Deus é o Criador, como você vai se tornar antes dEle? Como você vai dizer que Ele não está em primeiro? Vocês lembram disso? Ele é tudo. Como é que eu mato isso? Quando eu mato isso, eu mato tudo na minha vida. Tudo começa a dar ruim, porque eu inverto. A vida flui pela honra e nosso destino pelas mãos dos nossos pais. Aí olha que interessante. Aí você honra a sua vida espiritual. Pais espirituais que Deus coloca na sua vida é honra. Não é o que você quer, não é da sua forma. Aprenda a se submeter. É doloroso, mas isso é lugar de segurança para você. Só que você também tem uma casa. E quando você nasce lá, você é ensinado a honrar seu pai e sua mãe, eles tendo acertado ou não. Deixa eu falar de novo para a igreja, peraí. Seu pai acertando ou não, sua mãe acertando ou não, você tem que honrar. Para quê? Só para que você viva mais. Quer morrer cedo, irmão? Vou perguntar de novo, tu quer morrer cedo? Vamos lá, tem a lei da gravidade. Está dizendo que tudo que é jogado cai. Você concordando com a lei da gravidade não existe. Se me jogar daqui eu vou cair. A gente está querendo mudar a Bíblia. Não, porque eu acho que eu devo honrar só minha mãe. Porque meu pai, irmão, honra. Sem questionamento, só para que tu viva mais. A não ser que você queira partir antes. E depois honra o que Deus coloca na sua vida. D.N.C. o que diz, honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com sua história. Vou falar de novo, honra é você se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. Para de confundir as coisas. Fidelidade é uma lealdade nobre, inabalável, que é arraigada na fé e no amor, que une corações em um propósito comum. 8º, 9º, nós já vamos acabar para o batismo. Para você ativar a atmosfera do céu, pregue sobre a graça e arrependimento. Hebreus 12:14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Em santidade ninguém verá ao Senhor. Irmão, a sua missão não é tentar ficar em paz com alguns, é com todos. Você não escolhe com quem você vai ficar em paz. Esforça-se. Seja pacificador. Quando você não entra em paz com alguém do corpo de Cristo, ou seja de dentro, seja de fora, que ontem foi falado muito aqui, né? A gente acha que Jesus é só para os cristãos. O evangelho é só para a igreja. O evangelho é para os não cristãos também. É, Jesus dos crentes, o que é isso?
Os que estão lá fora estão dizendo assim, Jesus é legal, mas os cristãos não é. Porque a gente está se esforçando muito em matar quem está do lado. Só que deixa eu te falar, a sua luta não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade. Quando você tenta minar quem está do seu lado, você está matando alguém da sua equipe, do seu lado. E fortalecendo o lado de lá. Aí você diz assim, não estou sentindo Deus em nada. É claro, o profético não age assim. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Sem conversinha, sem bibibi. Irmão, olha para a pessoa que está do seu lado. Veja o quanto ela foi uma escultura pintada por Deus. Olha, olha. Olhou? Você vai acreditar que é uma escultura criada por Jesus, sim. Agora entenda algo. Se você fala mal dela, você está falando mal do Criador. Se você fala de alguém que Deus criou, você está falando do próprio pintor. Como é que você elogia o artista falando mal de sua obra? Vou falar de novo. Como é que você elogia o artista? Você é um ótimo artista, mas sua obra? Não, olha para essa pessoa agora que está atrás de você e fala, você é uma obra linda do Senhor. Você é uma obra linda do Senhor. Pregue graça, arrependimento. Ei, chegou a hora da gente levar o mundo, a igreja com o mundo a se reconciliar com Jesus. Nós somos o povo que prega reconciliação, não é divisão. A gente prega união, não é divisão. Isaías 43:19 diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem está vendo aí, dá um glória a Deus. Ela está surgindo. Ei, para de idolatrar seu passado. Para de desperdiçar seu tempo com aquilo que já passou. Não volta mais. E o que você vai fazer daqui em diante? O que você vai fazer daqui em diante? Timóteo, 1 Timóteo 3, 13, 15, e eu aqui finalizo, o Ministério de Louvor pode vir. Os que servirem bem a igreja alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui sempre será a casa dele. Aqui sempre será o lugar que nós precisamos voltar. Aqui é o lugar onde filhos irão chegar. Pessoas irão dizer, eu quero sentar na mesa. Eu quero fazer parte. E aqueles que já estão na casa, os mais velhos cuidarão dos mais novos. Dizendo, você chegou, nós preparamos uma festa para você. Nós somos uma comunidade profética que está esperando novos filhos, novos irmãos. Nós somos a continuidade quando Jesus disse, ei, eu sou o primeiro de muitos. Vocês estarão juntos, farão coisas maiores. Ei, existe uma palavra que ecoa no nosso coração. Nós precisamos trazer arrependimento, graça a favor, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. E eu não posso ser tão egoísta de querer salvar somente a mim mesmo. Se Ele me salvou, se Ele fez por mim, a minha missão é salvar o máximo que eu puder. A evidência do Evangelho, e de fazer discípulos. E aí depois vem o quê? Batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos crescer, desenvolver. Ei, nós não fomos chamados para poder ficar
parado na mesma. Não, nós estamos no mesmo lugar em outro lugar. Deixa eu falar algo para vocês do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós estamos fazendo de tudo, irmão, de tudo, para que a gente possa fazer batismo toda semana. Nós estamos tentando agora montar uma estrutura para batismo toda semana. A pessoa falou: eu quero seguir a Jesus. Tem água, tem fé? Tem? Eu quero mais da presença de Jesus. Tem água, tem fé? Tem? Porque isso é evidência do Evangelho. Fica de pé no seu lugar. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Pega na mão dela e comece a profetizar, dizendo: nós somos uma comunidade profética. Se coloque à disposição da presença do Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero fazer parte dessa história. Senhor, eu quero fazer parte desse movimento. Um movimento que não tem a ver com a agenda da terra, mas um movimento que tem a ver com a agenda do céu. Se você chegou aqui nessa manhã dizendo: pastora, eu achei que tinha vindo porque eu escolhi, mas percebi que foi Deus que me trouxe. Eu quero fazer parte desse movimento. Entenda, não é sobre placa, não é fazer parte de uma placa. Eu quero fazer parte do reino. Nós somos uma igreja que agora está gerando esse momento para que aconteça. Para que você diga assim: eu me sinto à vontade. Eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Eu quero viver um novo tempo, uma nova história. Nós vamos estar adorando. Se você quiser fazer parte, só peço que você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero te abençoar nesse novo tempo. Nós como igreja queremos caminhar com você nesse avanço, nessa maturidade. Enquanto nós estivermos adorando, você pode sentir à vontade. Deixa eu te falar, nós preparamos uma festa. Nós estávamos esperando você chegar aqui. Nós estávamos esperando esse dia. Nós estávamos gerando numa incubadora em oração, para que todas as pessoas que estão perdidas, sem casa, sem pastoreio, possa chegar num lugar e se sentir parte antes mesmo de entrar. E se você entrou, você vai ser muito amado, você vai ser acolhido. Se você é essa pessoa, pode vir que nós vamos estar adorando e vamos orar por esse novo tempo e essa nova estação na sua vida. Comece a orar por